Bom dia, gente. Aqui é Felipe Café de novo e nós seguimos com as nossas reflexões de Páscoa aqui com o pessoal da PACA. E hoje nós vamos falar sobre o caminho. Como é que Jesus, ele é o caminho para o acesso a Deus. E eu quero falar aqui sobre mais um episódio que aconteceu naquela semana que antecedeu a Páscoa onde Jesus morreu e ressuscitou. Um episódio que nós muitas vezes não entendemos qual é a relação dele com o todo do que Jesus está fazendo. Mas nós vamos ler aqui o texto e você vai entender. O texto que nós vamos estudar hoje é Mateus capítulo 21, versos 12 e 13. Diz assim: Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam, comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: As Escrituras declaram: Meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Meus amigos, os discípulos de Jesus já o tinham visto bravo em algumas ocasiões, mas nunca daquele jeito. Ele já tinha tido discussões intensas com líderes religiosos, isso não era uma novidade. Mas Jesus sempre pareceu conter as suas palavras. Mas ali, naquele instante que vimos aqui no texto, Jesus não conteve a sua indignação. Aquela semana que nós vimos que começou lá no domingo com a entrada triunfal de Jesus no domingo de Ramos, aquele dia vinha sendo um dia cheio de emoções. Começou com um ponto alto, com as pessoas cantando louvores a Jesus, conforme estendiam seus mantos no chão para receber o rei que vinha montado num burrinho. Em seguida, naquele mesmo dia, tão logo Jesus avistou Jerusalém, ele foi tomado de profunda emoção e começou a chorar pela cidade. Seus discípulos se espantaram diante de tudo isso, especialmente por toda aquela recepção calorosa, porque eles todos já tinham estado em Jerusalém antes, mas dessa vez era diferente. Dessa vez o clima estava mais pesado, mais carregado. Foi então que o clima mudou, assim que eles entraram na cidade. E não é que eles tenham visto algo que os surpreendeu, não, nada disso. Ali no complexo do templo, no pátio destinado aos não-israelitas, eles viram as mesmas coisas que eles estavam acostumados a ver. Eles viram aquilo que eles viam sempre. Era aquilo que eles esperavam ver, por isso eles não ficaram incomodados, nem bravos com aquilo que viram. Mas Jesus ficou. Ali, no pátio externo, destinado aos não-israelitas, havia animais para sacrifício, sendo vendidos por preços ridiculamente altos. Também havia ali barracas de câmbio, necessárias para que os estrangeiros pudessem trocar seu dinheiro e assim pagar o imposto do templo, elas também estavam ali. Mas, mais uma vez, câmbio feito com lucros exorbitantes. E isso, meus amigos, deixou Jesus irado. Ele pessoalmente foi e virou as mesas dos cambistas e os expulsou de lá. Animais fugindo, moedas rolando. E quando a poeira baixou, lá estava Jesus. Apenas Jesus, resolutamente de pé no meio do pátio do templo. Vamos entender o que aconteceu? Jesus tirou do pátio do templo tudo que não devia estar ali. E no final, Jesus era tudo que estava ali. Ele fincou os pés naquele pátio, que até então estava sendo usado como uma barreira para aqueles que vinham adorar. Com isso, meus amigos, Jesus sinalizava uma mudança na natureza restritiva do templo, na natureza impeditiva da adoração a Deus que o templo estava gerando. O templo, ele era um lugar onde apenas os judeus podiam adentrar mais fundo, e apenas aqueles que estivessem dispostos a pagar elevados preços para estarem ali. E é claro que no dia seguinte, sem Jesus ali, aquelas mesmas mesas foram montadas de novo. Houve os mesmos cambistas, os mesmos animais sendo trazidos e vendidos, mas, por alguns minutos, por um breve instante, qualquer um que quisesse atravessar o pátio para adentrar os recintos mais internos do templo, onde Deus habitava, não tinha outra escolha, meus amigos, a não ser passar por Jesus. A única maneira de aproximar-se de Deus naquele exato instante era passando por Jesus. Mais tarde, nessa mesma semana da Páscoa, depois de Jesus celebrar a ceia com seus discípulos, ele disse algo que explicou o que havia acontecido. Em João 14,6 ele disse: Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
E, meus amigos, é exatamente isso que Jesus demonstrou naquele dia no templo. Talvez a imagem de Jesus no templo, somada a essa frase de explicação que ele disse depois, talvez isso tenha incendiado a mente dos seus discípulos. Cristo, de modo tão intenso, de modo tão emotivo, cheio de compaixão pelos outros, de alegria por representar o Pai, de indignação com as barreiras de acesso ao Pai. Ele estava de pé ali, no caminho para a presença de Deus. E ele estava servindo como um portão, como a entrada para os recintos mais internos, para a presença do próprio Pai. Talvez os discípulos tenham se lembrado disso depois, e se lembraram para nunca mais esquecerem. Eles entenderam que ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo. E, meus amigos, na Páscoa nós celebramos exatamente isso. Jesus como aquele que se põe no meio. Jesus como aquele que destrói as barreiras de acesso ao Pai e faz com que pessoas comuns, todos, possam ter finalmente acesso a Deus como seu Pai. Ele se põe no meio, ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. É isso também que nós celebramos na Páscoa.